Bom, galera, essa semana a gente postou o banner lá falando que o tema da pregação é o fim. E é uma dúvida que paira na mente de todos nós, né? Você já deve ter parado para se perguntar se a gente está vivendo os últimos dias, se a gente está no final de tudo. E pensando nessa mensagem, eu lembrei muito de um dia fatídico na minha vida, que foi o dia 4 de julho de 1999, aniversário do Newton, inclusive. Estava fazendo quantos anos? 50? Brincadeira. Na época, aliás, uma curiosidade, o Newton faz aniversário dia 4 de julho, eu faço dia 5 de julho. Era um dia antes do meu aniversário, era um domingo. Minha família frequentava outra igreja naquela época, eu tinha 12 anos, ia fazer 13 anos. E naquele dia eu ouvi um certo nome de um cara chamado Nostradamus. No final do culto, estava meu pai conversando com os amigos dele lá, eu cheguei lá. E aí eles estavam falando sobre esse tal de Nostradamus. Aí que é isso? Ele, não, Nostradamus é um cara aí que dizem que tem umas profecias, né? O cara morreu já há muito tempo, ele deixou um livro de profecias, e ele profetizou que o mundo ia acabar. Agora eu não lembro se era dia 5 de julho de 1999, ou era só em julho de 1999. Eu sei que eu ouvi aquilo, eu fiquei em pânico. Eu com 12 anos, fazendo 13 anos, eu fiquei em pânico. Naquele dia, eu cheguei em casa e eu não dormi. De tanto medo. Por quê? Minha vida estava meio zoada. Com 12 anos. Minha vida era meio zoada, eu não tinha um compromisso firme com Deus. E eu não sabia o que a Bíblia falava sobre o fim. Então, eu fiz a coisa mais irracional possível. Eu fiquei a noite inteira em claro, com medo, tremendo de medo, de pavor. E aí eu peguei uma Bíblia para ler e comecei a folhear. Falei, Apocalipse, né? Apocalipse fala do fim, então vamos lá. Apocalipse, e comecei a ler. E, se você já leu Apocalipse, é uma coisa assim, meio difícil de compreender. Aí eu li lá, sinais no céu. Gente, eu juro, eu estava com a janela do quarto aberta. Eu estava com a Bíblia assim, ia virar sinais no céu antes do fim. Eu levantei minha cabeça. Algum infeliz soltou um balão de madrugada. E aquele negócio, era perto de casa, era no meu bairro. Aquele negócio brilhando no céu. Eu falei, pronto. Acabou. E, eu lembro muito, assim, hoje eu rio, mas, aquele dia eu estava com muito medo, gente. Vocês não têm noção, eu estava com muito medo. E a gente tem medo do fim, porque a gente não conhece pouco, ou a gente se apega muito às coisas aqui da terra. Naquela época, eu conhecia muito pouco, estava muito apegado às coisas aqui, né? E não tinha um compromisso com Deus, né? Um dos outros motivos é a gente ficar com medo do fim, medo do julgamento, né? Mas, se a gente pegar para estudar a Bíblia, não só Apocalipse, outros livros também falam a respeito do fim dos tempos. E aqui eu quero deixar bem claro que tem 3 momentos aqui. Tem o arrebatamento da igreja, existe a volta de Cristo e o fim dos tempos, que é o julgamento final. Tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente aí. Presta atenção hoje, gente. E assim, desde já, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, porque ele é muito complexo. Eu nunca estudei tanto uma pregação, estava falando com a Mayara. Eu nunca estudei tanto, eu nunca fiquei tão nervoso para pregar sobre um tema. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, essas coisas. Se você ficar com alguma dúvida, por favor, fala comigo, com o Newton. Não consigo falar com a gente no final do culto. Manda mensagem lá no Wake no Insta, vai chegar até a gente, eu tenho acesso. E se você ficar com alguma dúvida, fala com a gente, tá bom? Por favor. Então, tem muito debate sobre como vai rolar o fim dos tempos. Tem muitas visões teológicas, eu de cabeça lembro umas 6, tá? Mas tudo isso eu acho que é fruto de um versículo específico que está lá em Mateus 24, versículo 36. Abre lá, Mateus 24, versículo 36. Só contextualizando vocês, enquanto vocês abrem, Mateus 24, versículo 36. Os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus quando seria o fim dos tempos, que sinais haveriam, quando que Jesus ia voltar. E Jesus dá uma certa resposta, uma breve resposta, ele explica mais ou menos o que ia acontecer.
E os discípulos queriam saber quando. E Jesus fala, Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que é Jesus, senão somente o Pai. Ou seja, somente Deus sabe a hora que Jesus vai voltar, sabe a hora do fim, sabe a hora do arrebatamento. Somente Ele. A gente pode ver sinais, a gente pode ver os acontecimentos e comparar com o que a Bíblia diz para a gente, mas somente Deus sabe quando tudo vai acabar. Por isso que tem tantas posições teológicas, todo mundo tenta entender da sua forma ali como vai acontecer, mas independente da sua posição teológica, você vai cair nesse versículo. Tipo, só Deus sabe. Então, tanto esforço acaba sendo desnecessário, mas é bom a gente estar atento aos sinais. E um versículo que me motivou muito, na verdade, a falar sobre esse tema, foi os acontecimentos recentes da Ucrânia e da Rússia, né? Essa guerra que começou. E eu vi muita gente postando o versículo 6 desse mesmo capítulo, Mateus 24, 6. Né? Que é, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ah, então não é o fim, Renato? Calma. Faz tempo que a gente ouve falar de guerra, fome, pragas, pandemia, terremotos, a falta de amor, falta de compromisso, falsos profetas. Né? A gente lembra de cabeça do Henri Cristo aqui. Quem já ouviu falar do Henri Cristo aqui? Ninguém. Ah, beleza, obrigado, valeu. Valeu. Henri Cristo é um cara que se diz ser o Cristo, e ele nasceu no Brasil. Coitado. Mas, o cara é muito... Enfim, não vou ficar falando mal do cara. Mas não é o Jesus. Né? Houveram outras pessoas que vieram falando que era o Cristo, que era Jesus, né? Jesus reencarnando aqui na Terra, voltando aqui para a Terra, desculpa, não reencarnando, voltando para a Terra. E teve gente que levou pessoas até se matarem. A gente vê atentados, a gente tem medo, a gente vê enchentes, a gente vive tempos de aflição. Mas isso acontece desde o começo do mundo, desde a queda do homem. A gente tem guerras, tem conflitos, tem maldade, tem assassinatos. O povo de Israel é um povo que viveu guerras. Então Jesus não está voltando. Calma. Essas coisas já aconteciam ao longo do tempo. Na época de Jesus acontecia. Mas o que esse texto de Mateus 24 está falando, eu encorajo você a ler ele de ponta a ponta em casa, depois de Mateus 24 e 25, está falando da grande tribulação. O que é a grande tribulação? A gente está vivendo tempos difíceis mesmo, não estou desmerecendo ninguém aqui, a gente está na pandemia, está essa guerra agora, o mundo já passou por 2 guerras mundiais, já teve bomba atômica, já teve várias pandemias, já teve várias pragas assolando o mundo. Mas quando vier realmente a grande tribulação, vai ser bem pior. Quando realmente ocorrer a tribulação, vai ser algo que a Bíblia fala que vai ser de proporções que ninguém nunca nem pensou, nunca ninguém viu. Então a gente está mais ou menos num tempo que a gente vê, por exemplo, hoje está nublado. A gente está vivendo um tempo que está nublado. Mas, vai chover forte. E essa questão do fim dos tempos, essa curiosidade nossa do fim dos tempos, né, do apocalipse, da escatologia, né, estudo do fim dos tempos, né, do cumprimento das promessas de Deus, das profecias, ela é de longa data. Ela pelo menos aparece umas 2, 3 vezes nos evangelhos e no livro de Atos. Né? Mateus 24 é fruto, né, de uma pergunta dos discípulos querendo saber sobre o fim. E aquele famoso versículo Atos 1:8, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Na verdade é uma resposta de Jesus a um dos discípulos que perguntou: mestre, é agora que você vai restaurar Jerusalém? É agora que você vai reinar? Daí Jesus responde: ninguém sabe o tempo nem a hora, mas receberão poder. Ou seja, Jesus está falando, não é agora, ninguém sabe o tempo, mas vocês têm um trabalho a fazer. Vocês têm algo a cumprir.
Mas mesmo assim Jesus dá um breve relato do que vai acontecer. E como eu falei, as coisas vão piorar muito. Virá o anticristo, que vai enganar muitos. A Bíblia fala que inclusive o anticristo vai ser uma pessoa tão boa, digamos assim, boa entre aspas, vai ser uma pessoa tão poderosa, digamos assim, que vai ser possível enganar até os eleitos, até os escolhidos, até os salvos. Então a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar atento. E aí sim, virá uma guerra que vai assolar o mundo, virá uma fome que vai assolar o mundo, vai ter uma abalo da economia mundial, pior do que já temos. Vão vir pragas, vão vir terremotos, e a falta de amor vai ser total. Hoje a gente já vive uma falta de amor, a gente vê ao redor. Mas agora imagina todos sem empatia pelo outro. O cenário é feio. Mateus 24, esse capítulo faz um paralelo lá com Apocalipse 6. Anota para você ler em casa também. Que é quando Jesus começa a abrir o livro. E ele começa a abrir os selos do livro. E cada selo que ele abre é uma coisa que acontece na terra. Abre o primeiro selo, vem o anticristo. Abre o segundo selo, guerras, fome, pragas. E assim vai, abrindo os selos. Então a gente entende que esse período que Jesus está falando em Mateus 24 é o período da grande tribulação. Estamos vivendo a grande tribulação? Vai depender do seu ponto teológico. Eu não vou defender ponto A ou B aqui. Mas ainda não é o fim. Como eu falei para vocês, arrebatamento é uma coisa, o arrebatamento da igreja é uma coisa, a volta de Cristo é outra, e o fim dos tempos é outra. Então, como é que funciona esse apocalipse aí? Eu vou dar uma resumida. Talvez você não concorde com o meu ponto de vista, e está tudo bem. Tá? Desliga o despertador aí. Talvez você não concorde com o meu ponto de vista, e está tudo bem. Mas, independente da ordem que você coloque as coisas, tudo isso vai acontecer. O que vai mudar, talvez, é a ordem que você entende as coisas. Então, como é que funciona o Apocalipse? Bom, primeiro, Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou no terceiro dia, beleza? Todo mundo, beleza? Após isso, Jesus viveu um tempo ainda aqui entre nós, subiu aos céus, ali, né, em Atos 1, e em Atos 2 vem o Espírito Santo sobre a igreja ali começa a crescer, né, formalmente criada, digamos assim. E até hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja que é o corpo de Cristo aqui na terra, e vivemos na era da graça. Mas então, ninguém sabe o dia nem a hora, vai ocorrer o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Simplesmente as pessoas vão sumir, vai ficar só roupinha e tu vai com Cristo. Simples assim. Mateus 24 fala que 2 pessoas estarão lá moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. As pessoas vão estar casando. Vai estar um dia normal. E de repente as pessoas vão sumir. Tem uma música do Resgate. Aliás, é do Cates Barnett. Vem pra caramba ainda. Que chama Apocalipse. É muito legal. Ela fala, né? Tipo, é onde estão aqueles caretas malucos que contavam aquela história que o Filho do Homem viria para resgatar eles, para levar para um outro lugar. É muito legal. Então vai ocorrer o arrebatamento. Os que são de Cristo vão com Ele. Quem não é, vai ficar. E aí então, surgirá o anticristo e começam os 7 anos da grande tribulação. E a Bíblia fala que vai ser um tempo tão difícil que se esse tempo não fosse abreviado, alguns ainda não se salvariam. Mas Renato, a igreja já foi arrebatada, como assim se salvar? Pois é, durante esses 7 anos ainda, algumas pessoas vão se arrepender. E a palavra de Deus diz que alguns judeus vão ser marcados para ser salvos. Mas nesse período algumas pessoas vão se arrepender, só que vai ter uma perseguição violenta contra eles. Eles vão ser martirizados. E aí então ocorre os 7 anos de tribulação, e aí vem todas essas pragas que a gente falou, de forma intensa, acabando com o mundo. Após esses 7 anos de tribulação, Jesus vem com a sua igreja, os que morreram no período da tribulação vão ser ressuscitados,
E nós seremos julgados, nós crentes seremos julgados. Mas é um julgamento diferente. Existem 2 julgamentos no livro de Apocalipse. O primeiro, que é para os crentes, nós vamos ser julgados para o galardão. O que quer dizer? Os que passarem por esse primeiro julgamento não é que vão para o inferno. Eles vão para o céu. Mas a Bíblia fala de galardão. Lembra aquele versículo, acumular tesouros no céu? Né? Então, o que você investiu no céu, digamos assim, nessa hora você vai ser recompensado por Cristo. Então, todos nós, crentes, viremos com Jesus aqui para a terra e reinaremos durante 1000 anos. Ninguém vai morrer. Está comigo? Loucura, né? E durante esses 1000 anos, aliás, quando Jesus voltar para a terra, ele vai lançar Satanás, a serpente lá do Éden, a Bíblia fala, vai lançar ele na prisão. E ele vai ficar 1000 anos preso. Enquanto a igreja e Jesus reinamos aqui na terra, Satanás vai ser preso. E ao final desses 1000 anos, o diabo vai ser solto e vai ser derrotado. Fala amém? Amém. Gente, fim dos tempos, gente. Amém? Oh, glória a Deus, acabou. O diabo vai ser derrotado, ele e os seus seguidores vão ser lançados num lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes. E esse lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte espiritual. E os que morreram sem Cristo vão ser ressuscitados, para então serem julgados. E aí quem morreu com Cristo não está salvo, e está indo também para o lago de fogo, junto com Satanás e seus seguidores, seus anjos, suas potestades. E no final, nos últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, João está narrando que então ele vê novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E a gente vai morar com Cristo nessa nova Jerusalém, com ruas de ouro, com coisas tão magníficas que não dá para relatar, que a gente não consegue entender. Então João ali, na sua mentalidade humana, tenta descrever o que ele está vendo. Mas como eu falei, Jesus só dá uma pincelada no que é o Apocalipse, no que vai acontecer, nos sinais do fim dos tempos, mas o foco é estar preparado. No final do capítulo 24, Jesus conta uma parábola do trabalhador fiel. E a parábola é mais ou menos assim: um senhor, tinham 2 funcionários, e esse senhor se ausentou durante um tempo, e deixou esses 2 funcionários a cargo da empresa dele, digamos assim. E um funcionário falou: não, eu vou trabalhar, o meu senhor vai voltar, meu chefe vai voltar, e eu vou trabalhar. Ele me deixou responsável por isso. Um dos servos era fiel. O outro servo viu que o chefe estava demorando para voltar, então ele começou a fazer as coisas meia boca. E a Bíblia fala que ele começou a agredir os funcionários dele. Começou a beber. A Bíblia fala, começou a beber. Começou a tratar mal as pessoas. E aí Jesus fala do trabalhador fiel. Que bom para esse trabalhador quando esse senhor voltar e encontrar ele trabalhando. Ele vai ser recompensado. Mas ai daquele que quando o Senhor voltar e estiver na bebedeira, estiver fazendo o que quer, estiver maltratando os outros, ele vai ser punido. No capítulo 25, Jesus faz uma outra parábola, que é a parábola das 10 virgens com óleo na lâmpada. E ele fala que 10 virgens saíram para encontrar o noivo, e aqui a representação do noivo é Cristo, e as virgens são as igrejas, é a igreja. E 5 dessas virgens foram prudentes e levaram mais óleo, mais combustível para manter a lâmpada, né? A lamparina acesa ali, o lampião, seja lá o que for. Levaram de sobra ali combustível para o lampião, para a lâmpada. E as outras 5 não levaram. E a Bíblia fala que o noivo tardou a vir e elas dormiram. Então, quando acordaram nos sustos, vendo que o noivo estava chegando, elas correram para acender as lâmpadas. Só que as 5 que não levaram combustível chegaram para as que tinham o combustível e falou:
empresta um pouco do seu combustível porque o nosso está acabando. Elas, não vou emprestar. Eu me preparei. E aí então essas 5 virgens que estavam com a lâmpada apagando ali, elas saíram correndo para comprar mais combustível. E nisso chegou o noivo e levou as 5 que estavam com a lâmpada acesa e tinha levado o óleo adicional. E então a Bíblia fala que depois, essas 5 virgens que foram comprar o óleo voltaram, mas as portas estavam fechadas já. E elas bateram na porta e falaram, não, deixa eu entrar, tal. E o noivo fala, eu não conheço vocês. O que quer dizer estar preparado? Não viva uma vida desleixada. Não viva a vida só como quem está por aqui à toa. Você tem uma missão. Você tem um trabalho a ser cumprido. Você tem algo a fazer pelo reino. Não ignora isso. Cara, quando a gente entrega a vida a Jesus, não é só para salvação, mas é por amor a Ele também. Eu estou sendo amado, eu também amo Ele. Não é simplesmente para o meu benefício. Cara, a partir do momento que eu levanto a mão e entrego a vida a Jesus, Deus fala, amém, vem comigo, eu tenho um plano para você. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Cabe a nós cumprir esse plano. Mas muitos de nós estamos aqui no bem bom. Porque é fácil ficar no bem bom. É fácil ficar de boa. Difícil é abrir mão do que você tem e investir no que é eterno. A Bíblia fala para a gente não acumular tesouros na terra, mas investir no que é eterno. Para a gente não se preocupar com roupa, com comida, mas primeiro buscar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus está falando, se preocupe em cumprir a minha obra, eu vou cuidar do que você precisar. Então, eu queria dar algumas dicas aqui de como a gente se preparar. A primeira dica é, nos santificando. 2 Timóteo 2, do versículo 3 ao 5, Paulo exorta Timóteo ali, né? Exorta no sentido não de dar bronca, mas de animar. Paulo está falando para ele, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O que Paulo está falando, Timóteo, você foi chamado para uma causa. Você vai encontrar um monte de oportunidades na sua carreira. Mas escolhe aquela que é eterna. Timóteo, escolhe aquilo que vai dar fruto no final. Timóteo, não se embaraça com essas coisas do mundo. Não se preocupa com essas coisas do mundo. Foca no que Deus tem para você. Foca na carreira que Deus está propondo para você. Joga de acordo com as regras para você receber a coroa no final. Timóteo, não se envolva com essas coisas do mundo. Timóteo, você foi chamado para viver no alto. Uma outra dica que eu dou para você se preparar, estar preparado, como Jesus fala, feliz é aquele que quando o Senhor voltar e encontrar Ele trabalhando. Então prega, cara. Prega a palavra. 2 Timóteo ainda, no capítulo 4, versículo 2, Paulo ainda está falando para Timóteo, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. A gente prega a palavra, legal. Essa primeira parte, talvez você esteja cumprindo, legal. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Você está preparado a tempo e fora de tempo para responder uma pergunta de alguém? Na sua escola, na sua faculdade, na rua? Você está preparado? Você tem estudado a Bíblia? Fala, eu quero ter preparado, porque se alguém perguntar alguma coisa, eu não quero vacilar. Eu quero responder. Repreenda. Alerta os outros que eles estão errados. Fala, meu querido, você está indo para o buraco. Meu querido, você está indo para o inferno. Jesus é salvação. Corrija. Fala, cara, se você fizer assim, em vez de fazer assado. Exortar com toda paciência e doutrina.
Exortar não é só dar bronca, é animar também. Falou, querido, não, tá ruim, vamos lá, vamos junto. Cola aqui comigo, vamos andar junto. Anda a segunda milha com o cara. Come 1 quilo de sal com ele, come 2 quilos de sal com ele, com toda a paciência. Não é, pô, de novo, velho. E com toda a doutrina. O que é a doutrina, cara? É a Bíblia. Não adianta você exortar a pessoa para fazer coisa errada. Exorta conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, cara, assim assim assado. O que você está fazendo está errado, meu. Vamos corrigir, vamos andar junto aqui, cara. Uma outra parte, para você estar preparado. Esteja adorando. João 4:23, Jesus fala para a mulher samaritana ali: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes adoradores o que o Pai procura. Quer ser achado por Deus, cara? Adora Ele em espírito e em verdade. O que quer dizer em espírito e em verdade, cara? É de dentro e de fora. É você adorar com atitudes externas e internas também. É um coração humilde na presença de Deus, é um coração que busca a presença de Deus. É você cantar louvores aqui também, mas é você sair com o coração de adorador lá fora também. Um coração disposto a servir o próximo lá, ainda que ele não mereça. Coração de adorador, cara. Às vezes a gente acha, né, que só o pessoal aqui do louvor são os adoradores. Não, somos todos nós. Todos nós somos chamados para adorar a Deus. Adoração não é música, é um estilo de vida. Adoração é uma escolha sua. Quando você escolhe obedecer a palavra, você está adorando a Deus. Quando você escolhe desobedecer a palavra, você está idolatrando outra coisa. Não tem meio termo. Ou é Deus ou é o mundo. Jesus fala, não dá para servir 2 senhores, cara. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Os dois não dá. Adore a Deus. Tenha um coração de adorador, cara. Quando Jesus tocar no teu coração, quando o Espírito Santo te incomodar para orar, cara, abre mão de tudo e vai orar. Quando Jesus falar no teu coração, cara, você está lendo pouco a Bíblia, se empenha mais. Se empenha. Busca mais a Deus. Vai tirar dúvida teológica, se envolve na escola bíblica. Pergunta para a gente alguma coisa. Fala, Renato, eu estou com dúvida nisso aqui, assim, assado. Tá bom, cara, se eu não souber, eu vou pesquisar e vou te responder. Faz um devocional legal, cara. Não faz só de 5 minutos. E se empenha, cara. Ah, não tenho tempo no meu dia. Cara, sabe que hora eu estou acordando para fazer devocional? 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. A Maiara acorda. A Maiara está me batendo quando ela acorda, na verdade. Ela vira assim, né, por causa da barriga, e o braço vem e me bate. Tadinha. Faz parte. E quando ela vem aqui, né, virar para mim, para me acordar, eu já estou acordado, estou lendo a Bíblia, estou orando já. Cara, acorda mais cedo, paga o preço, meu. Paga o preço, cara, vale a pena. Investe no que é eterno. Eu podia dormir até às 7 da manhã? Podia, tranquilo. Mas aí como é que ia ser meu dia? Como é que ia ser minha semana? Como é que eu ia chegar para a Maiara e falar, Maiara, faz o devocional, vamos junto. Cara, daqui a pouco eu vou ser pai, faltam 2 meses e meio, eu estou morrendo de medo. Mas, cara, se eu não for um bom crente na minha casa, como é que eu vou educar minha filha? Se a minha filha não me vê orando, jejuando, lendo a Bíblia, como é que eu vou chegar para ela e falar, filha, você tem que fazer a mesma coisa? Tem um negócio que chama liderança pelo exemplo. E a gente tem que praticar isso. Adore o Pai. Adore a Deus. E a última dica que eu quero te dar, está lá em Lucas 12:31, que é justamente isso. Busquem antes do reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Foca nas coisas do alto, cara. Porque o que você tem hoje vai ficar aqui. Dinheiro, fama, riquezas, bens materiais, conforto, até mesmo o seu relacionamento. Casamento até que a morte os separe. Carro, beleza, tudo isso é passageiro.
Lá em Provérbios fala que tudo é vaidade, né? Tudo é passageiro. Tudo fica aqui. Mas o que é eterno? A palavra de Deus, o reino de Deus é eterno. Então, quanto mais eu investir no reino de Deus, melhor. E Deus ainda é um Deus tão bondoso que Ele fala: se preocupa com o que eu estou te pedindo aqui. Se preocupa com a carreira que eu estou te propondo aqui. E eu vou cuidar do resto. Cara, Deus cuida. O Newton é a prova disso. Eu e a Mayara somos provas disso. A gente já passou por dificuldades financeiras. E Deus cuidou. Não faltou um dia alimento na minha casa, não faltou um dia luz na minha casa, não faltou água, não faltou nada. A gente teve que ter uma redução ali do nosso conforto? Teve, mas nunca faltou nada. E a gente se empenhando na obra de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus, as coisas do alto. E o restante Deus acrescenta. E se você não conseguir aquele telefone que você quer, cara, é porque você não precisa. Para cumprir a carreira que Deus está propondo, talvez você não precise de um monte de coisa. Mas a gente quer se embaraçar com essas coisas. Esse é o problema. E a verdade aqui, gente, que embora a gente não saiba o tempo do fim, a gente vê que o fim está próximo. A gente vê os sinais apontando para o fim. A gente vê as coisas piorando. E vai piorar mais, infelizmente. Mas quem está com Cristo não precisa temer. Jesus fala para a gente estar preparado. E Jesus fala: eu estou avisando vocês, estejam preparados. Quem está com Cristo não precisa ter medo. Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, arrebatar, a gente vai estar com Ele já. Onde não há choro, lágrimas, tristeza, nada de ruim. A Má estava lembrando comigo esses dias no carro, ela discipulava a menina. Ela falava: talvez o céu seja uma coisa chata. Ela deu um exemplo, achei muito legal. Ela falou: pensa na sua maior alegria, no dia mais feliz da sua vida. E eu aqui vou dar um exemplo: o dia do meu casamento, o dia que eu me formei, e o dia que a Isabela nascer, que vai ser no futuro. São 3 dias muito felizes da minha vida. Mas não é nada comparado à alegria de estar com Cristo. Esteja pronto. Se você está com Cristo, seu preço já foi pago, você não precisa ser julgado, porque o seu preço foi pago lá, seu castigo foi pago. Isaías 53:12 fala, o profeta Isaías está falando: por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus pagou o meu preço na cruz já, para que eu não precisasse ser julgado, para que eu fosse remido, que eu fosse justificado. De forma que eu vou chegar diante de Deus agora para ser julgado, e eu, pobre que sou, miserável que sou, que não mereço nada, ainda vou receber galardão, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Mas aqueles que não têm Jesus estão correndo um sério risco. A coisa mais arriscada que você pode fazer hoje aqui é sair por essa porta sem ter Jesus, cara. E a pior decisão que você pode fazer na sua vida é ter uma vida sem Jesus. Porque uma vez que você morrer, acabou. Você vai ser ressuscitado para ser julgado e ser jogado num lago de fogo. Mas aqueles que morrem com Cristo ressuscitam para viver com Ele. E qual dos dois você vai querer? E talvez você fique com uma pergunta no seu coração: será que eu sou salvo? Porque essa era a pergunta que eu tinha quando eu ia fazer 13 anos, naquela noite que eu passei em branco. Que eu passei em claro, aliás. Será que eu sou salvo? Mas aí Romanos 10 vem e fala: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E eu quero fazer um convite para você hoje, cara. Para você confessar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Confessar que Ele ressuscitou.
Feche seus olhos aí. Se você entende que você já é salvo, comece a orar, por quem ainda não é aqui. E se você tem alguma dúvida, ou você nunca fez um compromisso com Deus, nunca entregou sua vida a Cristo, eu quero te dar uma oportunidade. E é bem simples. A gente resume numa oração. É a oração que tem poder? Não. É a sua decisão de entregar a vida a Jesus que tem. E essa oração diz mais ou menos o seguinte: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Entra na minha vida, muda a minha história. Escreve o meu livro no livro da vida, meu nome no livro da vida. Eu vou te seguir, eu vou te obedecer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ainda de olho fechado, se você quer fazer essa oração comigo, levanta sua mão aí que eu queria orar com você. Amém, amém. Quem mais? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Amém, glória a Deus. Não sai daqui sem Jesus não, cara. É a decisão que muda o seu futuro. Mais alguém? Amém. Eu vou repetir essa oração. Se você estiver aí no seu lugar, pode orar comigo. Vamos lá. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e confesso o Senhor como Salvador. Senhor, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Entra na minha vida e muda a minha história. Eu vou te seguir e eu vou te obedecer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meu querido, como eu falei, não é a oração que faz a diferença, mas é a sua atitude de entregar o seu coração a Deus, é a sua atitude de entregar a vida a Deus. E uma vez que você entregou, meu querido, creia, você é salvo. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem nessa hora e marca um selo em você. E esse selo diz que você já é de Jesus. Esse selo diz que lá no final, no julgamento final, você já não vai para o inferno. Você está salvo. Glória a Deus. Amém?